Iniciamos mais uma jornada segura e hoje muito bem segura com a Tóquio Marine Seguradora. É um prazer estar recebendo a Tóquio aqui. Júlio, obrigado por estar aqui. O Júlio, que é o nosso diretor São Paulo Interior da Tóquio Marine Seguradora. É um prazer receber vocês aqui para estar participando desse podcast Jornada Segura. Obrigado aí, Adalberto e a Noroeste Seguros pelo convite, né? A gente fica muito honrado, principalmente estar entre amigos, né? A Noroeste Seguro é um grande parceiro nosso, então a gente fica orgulhoso de poder estar aqui, né? Falar um pouquinho da Tóquio Marine. A Tóquio Marine, ela está há mais de 66 anos no Brasil e é uma das seguradoras mais antigas do Japão, com mais de 136 anos. No começo, a Tóquio estava no Brasil para fazer seguro das empresas japonesas. Ah, né? Não sabia, interessante. Então ela veio aí, era outro nome, era América Latina anteriormente e depois virou Tóquio Marine no Brasil, né? E aí em 2005 nós entramos para a área de varejo quando ela comprou a Real Seguros, né? Então eu, por exemplo, eu sou oriundo da Real Seguros. Eu comecei em 99 na Real, trabalhei até 2005, onde a gente acabou sendo incorporado pela Real Seguros. É que o pessoal fala, né? Pensa que eu vim da Real pelos meus olhos puxados, né? Mas eu vim do outro lado, né? Então, assim, é uma empresa aí que a gente busca oferecer excelência de atendimento, serviços e produtos para os nossos clientes e corretores de seguros. Olha, é um prazer, é bom saber disso, viu? Por quê? Porque também eu sou oriundo da Real, tenho a grata satisfação de ter feito parte, de ter trabalhado, foi uma grande escola, tive professores fantásticos e eu tenho muita gratidão pela aprendizagem que eu tive lá na Real. E aqui também, a Elisandra, nossa gerente comercial, fantástica, que nos dá apoio, que está conosco no nosso dia a dia para atender as nossas demandas. Às vezes os clientes não sabem, mas a gente tem um contato muito próximo com as seguradoras, no sentido de trocar informações para colocação de riscos ou até mesmo de descontos, né? Problemas são poucos, mas quando tem também, está lá. Elisandra, é um prazer estar recebendo aqui e muito obrigado. Obrigada, Adalberto. E é isso mesmo, né? Nós temos a sede em São José do Rio Preto, somos aí uma seguradora multiprodutos e através desse canal de distribuição que é o corretor de seguro, nós conseguimos trazer essas soluções de negociações, de melhores condições, aquilo que nós falamos, né? Problemas são poucos, mas quando a gente tem que resolver também, a gente resolve junto com os nossos parceiros, que no caso são vocês, né? Fortalecendo todos os dias esse seguro que é conhecido na ponta pelo sinistro, pela rapidez, pela entrega, né, na agilidade de um pagamento de sinistro, uma prestação de serviço. Então é um prazer consolidar essa força com vocês em toda a nossa região. Nós atendemos toda a região, mas na verdade o seguro não tem fronteiras, né? Nós temos aqui a sede da Noroeste em Santa Fé do Sul, mas distribuída também em outros lugares que vocês têm à venda, né? E o seguro não tem fronteiras, a gente consegue atender em todos os lugares. Isso que é o legal, né? A possibilidade, até a gente brinca, porque nós temos seguros no Brasil quase todo, né? No caso a Noroeste e a Tóquio no Brasil todo. Por quê? A pessoa, quando ela não precisa estar localizado aonde a gente tem as filiais ou onde está a matriz. Nós temos clientes no Brasil todo, até porque também as pessoas viajam. Se fosse assim, não poderia fazer seguro, né? Porque a pessoa, quando a gente trata de seguro de automóvel, né? Mas como você bem disse, a Tóquio tem quase 80 produtos, né? Mais de 90 produtos. Então a gente sempre tem um seguro para oferecer, tem uma necessidade do cliente que a gente consegue reconhecer, desenvolver um produto, ou mesmo por demandas do mercado hoje, né? Em pauta, muita questão da tecnologia. Então, produtos que a gente consegue desenvolver na linha digital e também na linha, tudo através do corretor. Mas nós vamos entrar já no detalhe desses produtos, porque o pessoal vai estar curioso para saber o que a Tóquio tem para oferecer. E aqui o meu amigo Marcinho, eu confesso para vocês,
confessar para nossa audiência que foi a pessoa que trouxe o seguro de vida na minha vida, literalmente. Quando nós começamos lá atrás, em 1997, eu e a Sandra, até então, namorados, Marcinho. Namorados. Então você conhece antes da gente... Participei já. Antes do casamento, então o Marcinho nos conhece bem. E me marcou muito essa conversa que nós tivemos, porque a corretora, Júlio, estava começando. E o Marcinho falou, olha, eu vou trazer uma situação aqui para vocês, e que para você pensar muito além do seguro automóvel, porque às vezes a gente pensa só no automóvel, né, que é o seguro mais popular, né? Mas hoje tem a questão do seguro de vida, isso falando em 1997, que pode fazer a diferença na vida das pessoas, principalmente dos entes queridos. Porque quando a pessoa vai, a vida ainda continua, porque tem filhos, tem família. E o Marcinho me conscientizou dessa situação, e de lá para cá, Marcinho, eu venho praticando os seus ensinamentos, e é um prazer estar recebendo você aqui, o Márcio, que é gerente regional do Produto Vida, responsável pela Toca em toda a região aí. Dalberto, eu que agradeço o convite, eu estou muito feliz e muito emocionado, porque nós começamos juntos nessa trajetória, você como corretor e eu tinha acabado de ingressar numa seguradora, e juntos, né, a gente conversou muito sobre o seguro de vida, que hoje nós chamamos de proteção pessoal, financeira e familiar, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E você entendeu a ideia, você entendeu da importância de proteger vidas, não só o bem material, e você traz isso com você até hoje, né, que eu sei que é um mantra na tua corretora, essa proteção. Então, eu agradeço, fico feliz, tá? E estamos aqui para contribuir no que for preciso. A felicidade é nossa de termos a Tóquio como parceira, porque desde o início, quando ela veio de fato para o mercado, como o Júlio disse, em 2005, 2005, que ela comprou a Tóquio, ela comprou a Real, né, em 2005, e aí ela montou uma estratégia consistente de crescimento. De lá até hoje ela vem crescendo, e principalmente, né, Júlio, com a questão da solidez. É uma companhia muito sólida, muito parceira do corretor, e diante desses cenários, nós como corretores, nós vivenciamos muitas situações, que vários clientes nossos, quando precisou da Tóquio, a Tóquio sempre esteve lá, seja no seguro de vida, no seguro empresarial, no seguro de automóvel. A Tóquio, ela sempre busca uma qualidade, ela prima pelo quê? Assim, veja bem, quando você fala da questão da solidez da empresa, né, eu disse que a Tóquio Marine existe há 136 anos no Japão, quando ela começou lá atrás. Se você pesquisar, existem muito poucas empresas no mundo centenárias. E a Tóquio Marine é uma delas. Né? E ela está presente em mais de 46 países, né? Mais de 46 uma multinacional. Países, né? Então, a solidez, porque é muito importante para você dar segurança ao corretor de seguro e aos segurados também, né? Nós somos classificados aí pelas empresas de monitoria financeira como A++. Né? Então, isso indica o quanto que a Tóquio Marine é sólida, né? A gente tem uma coisa importante, né? Que o Japão cobra muito da gente. Hoje, por exemplo, com essa taxa Selic a 15%, né? Mesmo que você trabalhe com índice combinado acima de 100%, né? Quando a gente fala índice combinado, é a soma do sinistro, comissão, mais a despesa administrativa, né? Então, mesmo dando um índice combinado 101, 102, 103%, com a taxa Selic de 15%... Ainda dá lucro, né? Ainda dá lucro. Dá lucro. Só que o Japão cobra de nós resultado com operação de seguros. Ela diz assim, como vocês são seguradoras, eu não quero rentabilidade financeira, eu quero um resultado operacional com seguros, né? Então, eu preciso entregar para ela um orçamento esse ano, um índice combinado máximo de 89%, eu preciso dar 11%. Então, ela não quer saber se eu dou resultado financeiro ou não.
O japonês pega Então, firme. É o que o pessoal sempre fala, né? Não adianta nada eu fechar a meta e dar prejuízo. Quebrei a empresa. Né? Então é melhor eu não fechar a meta, mas dar resultado. Eu perpetuo a empresa. A gente percebe, né, Lisandra, o quão a Tóquio ela sabe fazer uma seleção de risco. Ela sabe captar o cliente e aquele cliente que está na Tóquio é muito bem tratado. A gente percebe isso quanto o corretor, porque o produto que nós entregamos é o sinistro. Essa experiência é muito no momento de dor da pessoa. E naquele momento, se a gente não ter uma experiência agradável ou minimizar a dor, essa é a função da seguradora, né? E a Tóquio ela vem muito firme nesse sentido. E eu percebo que existe uma preocupação muito grande na entrega do sinistro, né? Desde a oficina referenciada, dos prestadores, de vidros. É todo esse conceito, inclusive nós temos, né, uma filosofia com relação a ser uma good company, ou seja, uma boa companhia. Uma companhia boa, literalmente, para si, mas boa para a sociedade, para a entrega. Então existe uma preocupação muito grande desde a recepção e da experiência, onde nós temos uma assistência 24 horas hoje internalizada, que nós conseguimos atender com uma gestão mais próxima do nosso parceiro e daí ter essa experiência melhor na ponta de como é que está o nosso cliente, o que é que precisa. Você quer dizer para mim, você quer dizer então para a nossa audiência que quando o cliente quebra lá na beira da estrada, furou um pneu, que ele liga na assistência 24 horas ou diretamente, que hoje a Tóquio está muito com tecnologia, você pode chamar pelo WhatsApp, né? Quando eles entram em contato conosco, a gente aciona a seguradora. Vocês têm lá um time que acompanha de perto isso daí para a pessoa... Exatamente. Nós temos um monitoramento e toda essa tecnologia nos ajuda e tem mais. Não só a tecnologia, mas hoje nós temos um canal de atendimento 60 a mais, onde a gente identifica pelo chamado qual é aquele segurado e a gente já reporta esse atendimento direto para um humano, é um atendimento humanizado. Então nós temos a tecnologia que nos apoia na questão da agilidade, na questão de uma localização e essa proximidade de saber que o atendimento está sendo direto para uma pessoa que consegue trazer de forma mais rápida, né, esse atendimento para a ponta. Então, é a tecnologia aliado também a essa humanização, onde a gente consegue identificar a situação que o cliente está e tirar com mais rapidez, né, aquela situação de perigo, principalmente nessa questão. Porque é uma situação que as pessoas ficam expostas em situação de risco. E como que funciona, né? Vou explicar para a nossa audiência. As seguradoras elas têm os seus parceiros, que são, nos casos, os guinchos, os serviços de táxi. E quando uma pessoa acontece algum fato, desde um acidente ou de uma simples carga de bateria, o foco da seguradora é resolver aquilo numa rapidez muito... E eu percebi, me corrigem se eu estiver errado, que a Tóquio está investindo, inclusive, em parcerias com guinchos, que eu estou vendo vários guinchos com logotipo nas grandes cidades, que tem um sistema de comunicação via GPS para chegar mais próximo do cliente. Sim. Deixa eu só complementar, porque a Eli falou de uma coisa importante, dessa filosofia nossa chamada Good Company. Né? Isso não é uma filosofia do Brasil, é uma filosofia mundial da Tóquio Marine. Né? A gente precisa ser uma boa, não precisa ser excelente. Eu acho que sendo boa companhia para a sociedade, para os nossos corretores, para os segurados, já é um fato muito bom. Né? Você não está prestando um serviço ruim. Né? Então a gente tem essa filosofia de Good Company. E nessa filosofia de Good Company, uma das coisas que é muito importante é assim, a gente não visa o lucro. O lucro é consequência das nossas boas atitudes, das nossas boas ações e das boas coisas que a gente faz para o nosso segurado e corretor. Né? Então o lucro tem que ser uma consequência de todas essas atitudes. Eu acredito que isso realmente é uma filosofia da Tóquio, porque me marcou muito, eu acho que marcou muito o mundo, as cenas do tsunami que aconteceu no Japão em 2011,
onde eu vi pelas reportagens e a notícia que a Tóquio foi amplamente exposta, os segurados da Tóquio. Mais de 150 mil residências foram atingidas e a Tóquio fez essa indenização, mesmo não tendo cobertura. Isso marcou a gente. O que aconteceu nesse período no Japão? Né? Assim, houve aquele tsunami em 2011, destruíram as casas, né? A Tóquio deslocou um grupo de colaboradores para a cidade para fazer a regulação. Agora, quando chegou lá, falou assim, não adianta eu querer pedir documentação para me fazer a indenização se as casas foram destruídas. Né? Então, independente de tudo, documentação, qualquer coisa, se a gente identificasse que aquele segurado tinha seguro com a Tóquio Marine, nós fizemos toda a indenização, sem nenhuma burocracia. E a mesma coisa também aconteceu o ano passado, retrasado, em 1º de maio, quando teve a tragédia aqui no Sul. Verdade. Nós deslocamos um grupo de pessoas, né? Lá, logicamente, o seguro mais afetado foi o seguro de automóvel, mas nós deslocamos guincheiros, prestadores de serviço e nosso pessoal para fazer toda a regulação em loco. Então, a gente observa que isso é cultura da Tóquio, porque quando a gente estuda a história da Tóquio, Marcinho, eu vi que lá em 1925 já, naquela época, teve um terremoto em Kanto, no Japão, e a seguradora indenizou todo o pessoal, e naquela época não era previsto cobertura de terremoto. Sim. Então, quer dizer, a Good Company já vem desde os primórdios da companhia, e a gente vê essa qualidade de serviço quando acontece. Eu sempre costumo dizer o seguinte, a companhia, a gente conhece o momento de dor, porque vender seguro, se não for a Tóquio, a Congênera, é qualquer uma outra companhia. Mas a diferença faz na entrega. E para o corretor e para a sociedade, quando a gente vê uma companhia agir desse jeito nessas situações trágicas, né, a gente vê o quão... Né, teve uma coisa mais recente, já vou aproveitar o gancho aqui, que eu vi, que está na imprensa, amplamente publicado, divulgado, a questão, nós tivemos aí a questão de 10 dias atrás, um vendaval que literalmente destruiu a Toyota, a montadora. Né? E a gente observou que a companhia é Tóquio. Procede? É a Tóquio? Sim, nós somos uma das seguradoras líder, né, da empresa lá e estamos prestando toda a assistência possível, os engenheiros, nós, com os engenheiros da Toyota, para fazer a regulação da melhor forma possível. Mas nós somos um dos líderes na emissão desse seguro. É uma dor tirar do bolso e pagar, né? Mas faz parte, né? Eu acho que assim, nós como seguradora, faz parte essa questão de indenizar o nosso segurado. Tudo isso é aquela coisa que nós comentamos da responsabilidade social que a seguradora tem e vocês, corretores de seguros. Né? Quando a gente paga um sinistro, é uma parte do que nós arrecadamos que estamos devolvendo para a sociedade. Júlio, só por curiosidade, você tem algum número quanto a Tóquio, por exemplo, devolveu para o mercado no ano 2024? Quanto foi pago em indenização? Mais ou menos? Foi na casa de bilhões, né? Foi bastante. Se nós emitimos alguma coisa em torno de 12, 13 bilhões, acho que nós devolvemos mais de 5, 6 bilhões para a sociedade. Isso realmente faz a diferença. Voltando na questão da Toyota, eu gostaria que você explicasse o quão é importante porque a gente não está falando só para grande, a gente está falando para qualquer pessoa que tem uma empresa, qualquer pessoa todos nós estamos expostos ao risco, né? Mas eu tive acesso aos filmes, né, que foram publicados, e agora vendo a notícia da própria Toyota que parou a produção dela toda, porque afetou a linha de produção, que o dano, ele não é só a questão do dano material do destelhamento, né? Mas eu observei que o dano foi extensivo a máquinas, equipamentos, matéria-prima, e também vai causar um prejuízo, que é o lucro cessantes. Né? Eu não sei se essas coisas estão todas amparadas no seguro, mas fica a dica para quem for contratar, né? Lógico. Assim, eu sinceramente, eu não sei qual é as coberturas que constam da pólice, né? Mas eu acredito que uma companhia multinacional como é a Toyota deve ter todas essas coberturas no seu portfólio, né? Eu acho que essa questão, né, quando acontece esse tipo de tragédia, é muito
assim, a gente fica com, logicamente, muito sentido pela tragédia ocorrida na indústria, mas assim, por outro lado, assim, é bom que conscientiza o mercado sobre a necessidade da contratação de seguro, né? É uma proteção para o seu negócio. E assim, aproveitando essa questão de falar de segurança, né? Você falou a respeito de valor. Não é só grandes empresas, mas às vezes assemelha-se o valor de seguro patrimonial ao do carro, né? Ah, o seguro do meu carro custa tanto, então da empresa ou da minha casa vai custar muito mais. Não, a taxa ela é pequena e aí, em relação às coberturas, protege o cliente de uma paralisação. Você tem o lucro cessantes. No caso de uma indenização, a gente consegue fazer com que essa empresa consiga restabelecer a questão financeira do pagamento do funcionário, do pagamento de energia, o pagamento de uma nova instalação. E nós tivemos, Adalberto, sabe que uma situação da nossa região, onde incendiou todo o local e a empresa utilizou as coberturas de despesa de aluguel, por exemplo, para alugar um novo local, despesas de instalação para esse novo local, e ela continuou as atividades. Então, por um período, ela cessou e teve lá meses de recomposição do local, que foi a reconstrução da empresa. Então, tudo isso, se tiver um sinistro e a pessoa não tiver o seguro, quebra a empresa. A pessoa não consegue mais repor aquela situação de maquinário, de utensílios, de material, de pessoas, de folha de pagamento, por exemplo. Eu já vivi situações, o que eu digo assim, que tudo é proporcional, né? Uma bicicleta tem um peso muito grande para uma pessoa que precisa de uma bicicleta. Um carro de trabalho ou um carro de locomoção diária tem um peso muito grande. Tudo é proporcional. E o seguro ele tem uma função social muito grande. Não é só questão de indenizar o empresário. Quantas, nesse caso que você está me dizendo, empregos foram mantidos? A atividade. E eu posso falar, eu aprendi muito com a Tóquio, mas muito com a Tóquio. Confesso, Júlio, porque o meu maior sinistro que eu tive foi junto à Tóquio. E eu sei como que foi a experiência e a seriedade que a companhia tratou, né? Foi um sinistro de grandes proporções, envolvendo um incêndio provocado por um ventilador. Olha que coisa! Um ventilador provocou, entrou em curto e causou dano na empresa. A Tóquio, isso foi um sábado. No mesmo dia eu liguei para a Tóquio, Júlio, comunicando o sinistro. Na segunda-feira já estava aqui toda a equipe da Tóquio para fazer o levantamento do ocorrido. Então isso me marcou muito, a seriedade, e eu quero fazer esse testemunho aqui em favor da Tóquio, porque muitas pessoas têm dúvida como que é feito o processo de indenização, porque principalmente numa empresa que tem processo, entra de um jeito um material e sai a peça acabada de outro. E em cada parte do processo vai agregando valor. Como que se chega? Gente, é possível chegar. Existem técnicos para fazer essas contas e o interessante é que a construção do valor é feita a 4 mãos. A empresa tem que assinar e concordar com o parecer da companhia. Ela não impõe. Então, isso me marcou muito. Uma situação que marcou toda a nossa cidade. A gente pode saber, eu posso afirmar realmente, como você está dizendo. E uma outra coisa, tão importante quanto, a Tóquio, nessa situação, ela disponibilizou, sem ao menos eu pedir, ou a empresa pedir, ela falou, olha, a empresa precisa de algum adiantamento para poder reconstruir as suas atividades e não parar, ou seja, preocupado, a Tóquio preocupada com a manutenção de empregos, a manutenção da atividade da empresa. Aquilo me marcou muito. Essa é a filosofia da Tóquio, né? Sim, sim. Então, assim, o que a gente pensa, né? Quando acontece o sinistro, você está no pior momento do segurado. Se você não trazer um pouquinho de conforto, alguma agilidade para que ele possa se restabelecer no menor tempo possível, a situação fica muito complicada, né, Eli? E trazendo essa questão social também, nós tivemos aí a questão da própria pandemia,
onde nós tivemos a situação de não cobertura pelo segmento de seguro, né, para a Covid. Para a Covid. Para a pandemia. Pandemias, endemias é excludente em todas as companhias. Exatamente. Então, nesse mesmo movimento, a seguradora também se juntou e devolvendo para a sociedade, nós retornamos à questão de qual é o nosso papel social. Nós queremos estar junto com a sociedade. Ele foi um marco na história, né? É a questão do que a gente falou, né? Da responsabilidade social que as seguradoras têm, né? Nós e vocês também, corretores de seguro. Né? Você falou para mim, falou aqui para nós, para nossa audiência, que o ano passado vocês venderam em torno de 12 bilhões. 12, 13... Gente, é dinheiro, hein? É dinheiro. Mas isso começou lá atrás pequenininho, né? Eu lembro que quando a Tóquio adquiriu a Real, ela passou por um momento de transição, e você viveu isso aí. Chegou o Ferrara em 2013, que é o presidente da companhia, prometendo fazer uma revolução tecnológica na companhia. Hoje, em 2025, eu olho, fez, né? Fez. A companhia também se preocupa muito a entregar uma boa experiência também para o corretor e para o cliente final, usando a tecnologia, né? Sim, sim. Veja bem, nós hoje, nós somos uma seguradora, a gente procura ser, a gente busca ser uma seguradora especializada em atender o corretor de seguros. Né? O nosso canal de distribuição é 100% via corretor de seguros. Não temos canal de distribuição direto. 100% dos nossos produtos são distribuídos por vocês, corretores de seguros, que são figuras extremamente importantes para esse nicho, essa indústria de seguros que existe no Brasil. Né? E aí, desculpa, você perguntou sobre, eu só quis complementar isso. Do Ferrara, da tecnologia. Exato. Né? O Ferrara assumiu 2013, salvo engano. 2013 ele assumiu a presidência. O Ferrara, ele era diretor de tecnologia antes. Ele era da Real? Não, da Tóquio. Ele era de tecnologia? Mas ele foi contratado como diretor de tecnologia. Daí ele foi não sabia. Ficaram sobre a área dele quando ele foi contratado, tecnologia, sinistro e operações. Né? E aí, por todo o trabalho que ele fez na área de TI, né? Deixando o nosso sistema, nossos programas, nossos sites, né? Hoje nós somos um dos melhores tecnologicamente na área de seguros. Com todo esse mérito, ele foi conduzido a presidente em 2013. Nossa! Né? Então, mas ele é oriundo da tecnologia. Né? Então, você sabe que tem uma situação engraçada do Ferrara? Nessa questão tecnológica, lá no comecinho, em 2013, 2014, como diretor de tecnologia, eu atendi algumas operações ali que começaram a testar a baixa de apólice, que hoje é comum, né? Tudo através de API, e lá atrás não existia isso. E aí os nossos parceiros começaram a dizer, olha, eu preciso de um sistema que me ajude tecnologicamente, baixar a policy, baixar a extrato de comissão, não dá mais para ficar lá. E aí eu cheguei com Ferrara, a gente está com alguns projetos assim, e ele falava assim, isso aqui dá para fazer, isso aqui dá para fazer. Tá? E imediatamente a gente já marcou reunião e aquilo foi novidade. Porque não se fazia isso antes através de API. Então, ele trouxe essas ferramentas que nos ajudaram. Né? Esses avanços. Né? O que é importante para nós? Né? Para nós, o importante é sempre ouvir o corretor de seguros. Porque é vocês que estão na ponta. Através das dificuldades de vocês, nós vamos tentar encontrar soluções. Né? É nesse quesito hoje que nós avançamos tanto tecnologicamente, que a nossa despesa administrativa hoje é uma das mais baixas, se não a menor do mercado, a nossa despesa, né? Que a gente conseguiu implementar tanta tecnologia, né? Facilitando a vida de vocês. Agora, implementar tecnologia não quer dizer que a gente vai deixar o ser humano de lado. Para nós, as pessoas ainda são importantes, como o Márcio, como a Eli, como eu. Nós ainda fazemos a diferença. Por mais que você tenha o nosso sistema que você utiliza todo dia, seja aí fácil, né?
simples de você operar, mas algumas vezes sempre dá problema. Também se não der problema, fica Aí não precisa, né? Não precisa mais da gente. Aí não precisa. Né? Tecnologia não tem serviço. Mas isso é muito importante, né? Não, a gente fala isso porque a tecnologia é possível a gente ganhar escala. Antigamente, eu não sei, vocês são jovens, né? O Márcio, depois que eu fiquei sabendo que ele tem mais de 60, eu admirei. Olha aqui. Conservado, né? Conservado desse jeito. Muito mais. Mas quando eu iniciei o seguro, o cálculo era na mão. Na mão. Você demorava hora para fazer um cálculo. E com o sistema, por exemplo, eu faço um cálculo de seguro de vida num seguro global de empresa em 30 segundos. Só informo o CNPJ, estou falando errado? Não, é isso mesmo. Ele Você já puxa todos os dados. coloca o CNPJ no cotador, ele já busca o KNAI, atividade. Ali dentro desse KNAI, ele já vai precificar de uma taxa já inserida em sistema. E depois ele faz uma busca no grupo, né? Porque o global, para que o pessoal entenda, ele não precisa de informações das pessoas para você cotar. É um seguro feito na pessoa jurídica que a gente só informa os sócios e a quantidade de colaboradores registrados. Então hoje, como você disse, a tecnologia ela chegou para ajudar, por quê? Nós temos uma IA introduzida dentro do cotador que faz essa busca. Ela vai para a Receita Federal, ela busca os sócios, ela busca hoje a média etária de um grupo através do E-Social ou a antiga GFIP. Então ela traz tudo isso pronto para que a gente consiga precificar justo aquele grupo. Então você vê que nós não tínhamos isso antes e hoje facilitou muito. Tá? Então, às vezes você quer cotar um grupo que você não quer nos informar quem são as pessoas, mas nós temos um sistema que busca isso. E isso faz com que a gente tenha uma precificação bem justa de acordo com essas informações que a gente consegue trazer dentro da IA. Nós temos dentro do seguro de vida a Tóquio como sendo a nossa principal parceira e a gente entende, eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque no final, Júlio, nosso objetivo da gente trabalhar é para chegar no cliente final. Sim. É lá na ponta, quando o cliente precisa, quando ele tem uma demanda de uma cotação, que eu possa, através da tecnologia que a Tóquio nos fornece, atender ele o mais rápido possível. Seja desde o envio de um guincho, desde um cálculo. Né? E no seguro de vida, especificamente, a gente possibilitou a gente dar um ganho de escala muito grande, porque em 30 segundos eu consigo calcular. Sim. E, consequentemente, eu consigo atender o cliente e mostrar para ele diversas situações que possa atender. Agora, quando a gente fala só em seguro de vida, eu quero dizer o seguinte, como eu iniciei aqui falando que o Márcio me explicou a questão do seguro de vida, o quão importante é as pessoas terem, e eu continuo hoje em 2025 entendendo o quão importante é, porque o seguro de vida evoluiu muito de lá para cá, né, Márcio? Hoje tem cobertura de diagnósticos, tem cobertura de diária de incapacidade temporária, tem cobertura de áreas de hospitalar. Gostaria que você falasse um pouco o que o seguro mudou de lá para cá, o seguro de vida especificamente, e como a gente pode atender os clientes que nos acompanham. O conceito mudou. Antes nós falávamos de seguro de vida, né? Hoje passou a chamar seguro de pessoas. Ah, seguro de pessoas. E antes nós falávamos de seguro de morte. Hoje a gente fala de proteção. Por quê? A morte ela é uma consequência que, se acontecer, a família vai estar amparada. Mas qual que é a preocupação hoje? É do bem-estar da pessoa em vida. Por isso que nós criamos várias coberturas para que o segurado ele usufrua em vida. Como você disse aí, nós temos as doenças graves, com 5 combos, até 30 doenças que visam cobrir o segurado. Ela cobre no diagnóstico. No diagnóstico. Diagnosticou. Isso. Aí você vê, né? Vamos supor, vou falar do câncer hoje, que é uma patologia a que mais mata a mulher no de mamas, né? E no homem é o de próstata. Então você tem o diagnóstico, a gente vai ver esse grau ali. 99% já é um grau de evolução em que, claro, nós temos carências e franquias, né? E que, respeitando isso, nós vamos depositar o dinheiro na conta do segurado para que em vida ele consiga ter aí uma segunda opinião médica, caso ele queira,
um tratamento mais adequado. A gente sabe que hoje quem tem um plano de saúde regional, na maioria das vezes não cobre uma quimioterapia ou uma radioterapia. Então, esse dinheiro ele recebe em vida para fazer esse tratamento. Aliás, mas não está condicionado a isso, né? Não. Porque se às vezes a pessoa tiver um plano que cubra, Sim, ou ela pode usar, uma indenização, né? É que eu vou citar agora, né? O dinheiro, ele não precisa nos comprovar nada, a indenização. Não. Então, como você bem diz, de repente ele tem um seguro-saúde que vai proporcionar que ele faça um tratamento através desse seguro-saúde. Ou até mesmo pelo SUS. Pelo SUS também. Então, o dinheiro ele faz o que ele quiser. Nós já tivemos relatos de que a pessoa passou por uma situação dessa, foi tratada e curada pelo plano de saúde, pegou o dinheiro e foi viajar para a Europa. Outras fez reconstrução de mama. Sim, já faz todo o tratamento. Você pensar, quando você tem o seguro de vida, só vou receber quando eu morrer. Né? Então, a gente mudou um pouquinho a abordagem do nosso seguro de vida, que é o seguro de vida que você recebe em vida, por causa dessas doenças. Né? Não é só quando você morre. Então, E isso acabou popularizando o seguro, né? Porque tirou, igual você falou, não é mais seguro de vida, é seguro de pessoas. Sim. Realmente é pessoas. Porque são pessoas que, mesmo no caso de morte, são pessoas que vão continuar a vida. São filhos, cônjuges, enfim, a vida, os beneficiários ali indicados. E eu lembro um detalhe. Eu falo aqui como corretor, porque a gente tem vários seguros de vida aqui, Elisandra, que cada um tem uma finalidade. Faz hoje o seguro de pessoas, já vou aprender a seguro de pessoas, faz parte do planejamento familiar. Sim. Tem um grande detalhe, Júlio, não entra em inventário. Isso. Eu costumo dizer que morrer é caro. É caro, porque você tem que fazer inventário. E olha, e além, o seguinte, para todos que passaram por isso, sabe o que eu vou falar. O desconforto de você ter que escolher uma urna funerária. Você tendo um seguro de pessoas e tendo contratado o plano de assistência funeral, vai estar coberto não só o titular, mas pode ser inclusive a família. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Eu acho que o Márcio pode dar vários exemplos, né, de pessoas que tinham vários bens, inclusive tinha, né, valores aplicados em banco, só que depois que faleceu o principal, não poderia mexer e não tinha dinheiro nem para fazer inventário, não é isso, Márcio? Muitas pessoas, né, as que estão nos ouvindo, né, tem esse detalhe do inventário, que quando o provedor ele vem a óbito e possui bens, possui dinheiro aplicado, a família não põe a mão em nada enquanto não fizer o inventário. Sim. E o inventário custa caro. Porque de todo o patrimônio que ele tem, vai gerar em torno de 20% a 25% que ele vai gastar com isso. Entre taxas, advogados, enfim. Então, isso daí é muito importante, né? No caso da morte, o seguro. Você ter uma ideia, hoje, a pessoa que não tem um seguro desse de proteção, no caso de morte, ela sofre muito. Por quê? Ela precisa de um dinheiro para poder gerir isso, para poder fazer o inventário para que receba. E como você bem disse, o seguro de vida não entra nisso. Se ele tem lá 1 milhão de capital, né, a família vai receber esse 1 milhão para poder dar sequência. Um dado que eu vou te dar, a Tóquio, ela tem um seguro do sênior, que vai de 66 a 80 anos. Ela faz seguro nessa faixa etária? Nessa faixa etária. Olha, que interessante. E hoje já representa 10% do nosso mix do vida mulher, do vida homem, né? Enfim. Por que isso? Aí você pode me perguntar, Márcio, mas por que hoje uma pessoa de 75 anos quer fazer um seguro de vida? A gente fez essa pesquisa. É para deixar para os filhos para pagar o inventário. Olha, porque os filhos, na maioria das vezes, estão formados, né, já tem os netos, já estão bem encaminhados, mas às vezes não tem um patrimônio para pagar esse inventário. Então, hoje, o produto do sênior, a preocupação dele é mais para deixar para a família para pagar o inventário. Repete aí, de 66 a 80 anos. De 66 a 80 anos. Então, a Tóquio está acreditando na nossa longevidade. Sempre, né? Vamos chegar nos 136 anos da Tóquio? Essa é a meta. Eu vou te dar um dado. Eu vou te dar um dado aqui, que a Tóquio, independentemente da idade dele, ela não cancela o seguro de vida. Não cancela? Não cancela. Nós colocamos nas nossas condições gerais agora. O seguro, ele pode ter 90 anos, 100 anos. Nós vamos ajustar o capital dele pelo IPCA.
e só vai ser cancelado se ele quiser ou se vier a óbito. Mas a Tóquio, porque ele completou 80 anos, 85 anos, manda uma cartinha, não queremos mais você. A gente não faz isso. A gente Márcio, garante o seguro dele até ele... isso é importante. Tem muitas perguntas que chegam através dos clientes, eu gostaria que você respondesse. Quem pode ser informado como beneficiário? Quem pode constar ali? Então, você pode informar qualquer pessoa, Qualquer pessoa. desde que essa pessoa seja elegível. O que significa Tá. ser elegível? Então, o velho ditado da amante, né? A velha conversa da amante. O cara é casado, mas quer fazer um seguro e deixar a amante. Ah, Então, ele pode até colocar lá, como outros, né? Mas na hora de indenizar, nós vamos querer saber quem é essa pessoa. Se ela, juridicamente, civilmente, ela é elegível, se ele já é casado. Então, tem pessoas jurídicas. Tem determinadas seguradoras que podem aceitar a pessoa jurídica como beneficiário. Dependendo se esse funcionário é Isso. chave ali, traz... Mas na maioria das vezes, né, são os descendentes, os ascendentes. Mas hoje, pela mudança do Código Civil, até porque a gente vive uma situação, a questão da relação homoafetiva. Você pode deixar o Pode. companheiro ou a companheira Pode. Sim, sim. Hoje não tem problema. Já há um tempinho já que isso pode ser feito, tá? Não tem problema nenhum. A Tóquio já aceita essa situação. Tanto é que hoje, nas propostas, a gente já pede até o nome que quer ser chamado, tá? O nome social. A gente já põe isso também. Então, nesse aspecto, não tem problema nenhum. Você pode deixar... Isso é importante, né? Então, quer dizer, hoje, sendo elegível, o cliente ele tem livre arbítrio para indicação de um ou mais, né? Ou mais beneficiário. Você pode fazer um seguro e deixar para várias pessoas. Várias pessoas. Você pode... Eu já tive casos em que uma mãe, ela fez 3 seguros. Ela não quis deixar os 3 filhos numa mesma apólice. Nós aqui também tivemos. Então, ela fez um para cada filho, né? E foi uma vontade dela. Para acho que não ter problema depois na hora da divisão. Então ela falou, esse é teu, esse é teu, esse é teu. Então ela pode fazer de acordo com o que ela... Ô Márcio, eu vou te confessar um negócio para você. Em função... Existem algumas campanhas, vou falar para a nossa audiência, das seguradoras que nos estimulam a vender seguro. Falou, olha, vamos concentrar essa semana aqui em vender seguro de vida. E a Tóquio tem muito isso, de chamar o corretor, vamos fazer uma ação, porque o seguro de vida, nós tivemos no congresso, Júlio e Elisandra, e eu assisti um painel lá que me comoveu muito, que estava lá o Jaime, presidente da Porto Seguro, estava o Molina, presidente da MAG, e foi falado sobre longevidade. E a MAG é uma companhia especialista em seguro de vida, e ele falou algo que me marcou, e aí onde que eu vou remeter a Tóquio. Ele falou assim que ninguém vai tomar banho pensando, eu vou fazer um seguro de vida amanhã. Ninguém dorme pensando, eu vou acordar, vou fazer um seguro de vida. A não ser que você tenha alguma coisa que leve você a pensar a fazer isso. Mas, do contrário, isso não é comum. O seguro de vida ele tem que ser estimulado. Eles têm que ser vendido. A gente tem que chegar para o cliente e convencer ele da necessidade e o quão vai fazer diferença na vida dele. Voltando para isso, eu lembrei da Tóquio. Um dos casos que você sabe, mais emocionantes que aconteceu na minha vida, não pelo fato, mas sim pela nossa empresa e juntamente com a Tóquio poder ter feito a diferença na vida de uma família, foi quando numa dessas campanhas que a Tóquio nos estimulou a fazer, nós vendemos inúmeros seguros de vida individual naquela época, e entre essas apólices, Júlio, estava um jovem de 33 anos, recém-separado, com a filha, e tinha um apartamento comprado em comum com a ex-mulher. E ele preocupado, mesmo após separado, né, e foi estimulado por nós, porque ele não nos procurou, nós falamos, vamos fazer um seguro, tal. Ele falou, mas eu sou novo, não preciso, aquela coisa toda. Falou, eu sempre costumo dizer, da vida a gente só sabe falar do passado e do presente agora, um segundo a gente não sabe. Então, e é uma verdade, né? Não só a questão da vida em si, mas de um acidente, qualquer coisa. E dentro desse espírito que a Tóquio nos trouxe, nós conseguimos
levar essa proteção a inúmeras pessoas, a inúmeras empresas. E não é que 15 dias depois que nós fizemos o seguro, o rapaz me falece. Faleceu de uma doença aguda e muito triste, né? E quando nós levamos a conhecimento da Tóquio, ela não teve, solicitou a documentação, foi uma indenização de alto valor. Chamamos o beneficiário que estava ali na pólice, porque a gente não conhecia. Ela se comoveu e ela contou a história para nós, Júlio. Ela contou a história para nós. Que história? A história que que ela ficou primeiro impressionada como um ex ia fazer um seguro e deixar a pólice para ela. Mas qual que era a finalidade? Que tal o apartamento e ele para poder tocar a vida da família? Principalmente porque ele tinha uma filha pequena com ela. Então, assim, olha o quão importante é. Então, às vezes, as pessoas esperam bater a porta. E, em virtude disso, só me alongando um pouquinho, que eu tenho que entrar no Covid. Em virtude disso, quantas empresas nós fizemos, Márcio? Vocês fizeram várias empresas aqui. E quantos, infelizmente pelo ocorrido, mas felizmente por ter contratado a pólice, a gente pôde fazer assistência funeral, a gente pôde fazer indenização e a vida segue. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos essa ação que você citou, que chama Green Vida Brasil. É o maior movimento de conscientização de seguro de vida que nós temos aqui no Brasil. Por que isso? Ele se iniciou no Covid, tá? Na pandemia. Porque como nós estávamos todos em home office e nós precisávamos dar um apoio para o corretor, porque o corretor nós temos que, assim, aqui enaltecer. Ele não ficou em home office, ele ficou na frente, na linha de frente, ele não podia parar. Ele tinha que estar protegendo os segurados dele. Nós ficamos em home office, mas o corretor se expôs. Então a gente tinha que ter um modo de ajudá-lo. E nós criamos essa ação para chamar a atenção e deu muito certo. Tá? A gente teve uma procura de mais de 150% do seguro individual. Porém, eu vou te dar um dado aqui agora triste. Até dezembro do ano passado, nós tivemos 712 mil mortes pelo Covid. Apenas 14% tinha proteção, tinha um seguro de vida. Nossa, não sabia desse fato. Então, assim, pouco mais de 100 mil pessoas. Então, olha quantas famílias ficaram desamparadas. E você deve ter, como todo mundo aqui tem, algum conhecido, algum parente, que o provedor financeiro principal veio a óbito pelo Covid e a família não tinha onde se apegar. Então, isso é muito importante. E a Tóquio, ela trabalha muito isso. Quando a gente falou das doenças graves, não é só isso. No dia 15 de janeiro de 2020, nós nem sabíamos que ia ter uma pandemia Brasil-Mundo. Nós somos a primeira seguradora no mercado brasileiro a inserir para os nossos segurados do individual a telemedicina. Eu me recordo disso. Então, nós temos hoje com o Hospital Israelita Albert Einstein um acordo em que você tem, o nosso segurado, ele tem o direito a fazer uma orientação médica sem limite de utilização, 24 horas por dia. Se ele estiver mal, ele vai entrar num link que é disponível para ele quando ele é segurado, ele faz o cadastrinho rápido, passa por uma enfermeira que faz uma triagem e já vai direto para o médico, um profissional do Albert Einstein. Então é tudo por medicina. Então vai ser tudo online, você vai vê-lo, ele vai ver, você pode fazer através do celular ou do computador e ele vai te orientar naquilo que tem. Isso está presente em todos os seguros de vida, individual, empresarial? Então, o empresarial nós tivemos, nós vamos inserir agora, nós estávamos no VG, agora vamos disponibilizar para o VG ou Vida em Grupo? Vida em Grupo, desculpa. E agora nós vamos no Pequenas e Médias Empresas também estar introduzindo telemedicina. Para a área coletiva, que agora é só individual. Então, isso daí na pandemia deu muito, mas assim, foi muito útil, porque as pessoas que tinham esse benefício, eles recorriam à teleorientação, e isso evitasse com que eles fossem num hospital para se contaminar, né? Cheio, lotado, e aí esperando 3, 4, 5 horas para ser atendido e com risco de se contaminar. Ali ele tinha um profissional do Einstein orientando ele, já se precisasse medicá-lo, você ia receber a receita pelo link, pelo WhatsApp. Eles encaminham receita? Encaminham receita, inclusive aquelas de tarja preta com QR Code,
que a farmácia aceitava. Isso ocorreu comigo, tá? Eu precisei usar às 5 horas da manhã, achando que estava com Covid, mas eu estava com uma crise alérgica e fui muito bem atendido. Ele me passou a receita, eu me recordo até hoje, foi um Predicin, uma Larotadine, que eu estava com crise alérgica. Do WhatsApp eu já mandei para a farmácia onde eu costumo comprar, o motoqueiro em 20 minutos entregou o remédio. Então, para você ter uma ideia, a preocupação que nós sempre tivemos com o nosso segurado e sem saber da pandemia. Então, isso daí é mesmo, tá? O Good Company, né? Que ali e o Júlio falaram aqui, dessa preocupação não só com o funcionário, mas com os clientes, com os corretores, e fora as teleorientações que nós temos também gratuita, que é a teleorientação nutricional, psicológica, fitness, do sono e da dor. Tudo isso gratuita. Ah, e lembrando um detalhe, viu, gente? O telemedicina, ele já vai também para mais 2 agregados. Ah, não é só para o Não titular? só para o titular, você pode indicar quem você quiser. Não precisa ser parente. Ô Marcinho, eu tive inclusive um depoimento da minha própria mãe, Então. indicada beneficiária minha na utilização desse serviço, que ela estava com um sintoma de dor, e era uma infecção urinária onde ela teve o recebimento da receita, que é antibiótico, né, o anti-inflamatório e o remédio para dor. Então, não só a gente como usuária, né, o dono do seguro, mas também mais 2 indicações para esse serviço. Só complementando sobre a história que você contou desse rapaz que acabou fazendo seguro de vida, acho que é uma história comovente. Comovente. Mas que deixa nós, né? Quando eu falo nós seguradora e você corretor de seguro, orgulhosos. Do dever cumprido. Do dever cumprido, da responsabilidade social que nós temos de não deixar a família desamparada naquele momento difícil. Logicamente, a gente não vai conseguir trazer o ente querido que se foi, né? Mas eu acho que a ajuda que foi dada naquele momento vai fazer com que facilite ela continuar a vida de uma forma menos difícil, né? Então, eu acho que essa responsabilidade social que é muito importante na nossa figura, né, Adalberto? Essa cultura do Green Day, que é o dia que a companhia... Green Vida. A gente também trouxe para Noroeste. Por quê? O corretor, ele tem uma função social, eu entendo assim, muito importante. Porque nós que somos os agentes de mexer ali na zona de conforto das pessoas e fazer ela pensar. Então, quando a gente consegue atingir o objetivo, que é levar uma proteção de um seguro de pessoas, que está protegendo não só ele, mas a família, ninguém quer que aconteça nada. Mas se acontecer alguma coisa, a sensação que nos dá, olha, eu fiz o meu papel. Como também o sentimento é inverso quando acontece alguma coisa e a gente não ofereceu. Eu falei, eu poderia ter levado, porque a gente vê a dor. Então, eu penso que o corretor ele tem que pensar amplamente. E você que está nos acompanhando, quando a gente for falar com você, não leve a mal, porque essa é a nossa missão. Não é uma questão de venda. Isso, né? Perfeito. Como você bem disse, Júlio, lucro em qualquer operação não é consequência. Você não aliás, é consequência. E não é você trabalhar focado naquilo, não. Você tem que entregar, não é? E a questão de você estudar a pólice, né? Nós temos a experiência de olhar e olhando a realidade do nosso segurado, oferecer a melhor cobertura para ele. Como é que a gente oferece uma cobertura simples para uma pessoa que precisa de uma maior abrangência? Sim. Então, tudo isso corresponde ao papel social da corretora de seguro em conhecer o seu cliente e da seguradora em oferecer o melhor produto para que isso chegue até o segurado. Marcinho. Por isso a importância da figura do corretor de seguros, né? Porque os seus clientes, seus segurados, ele não tem um conhecimento profundo como você tem, né? Então, quando você é o consultor daquele seu segurado, de olhar toda a proteção necessária, né, para que você possa deixar ele mais protegido possível, né? Olha, o Júlio falou algo aqui que a classe dos corretores de seguros, tenho certeza, ficou muito feliz em ouvir. 100% da comercialização do seguro é através do corretor de seguros. Eles não têm outro agente. Vocês não têm outro agente. Isso demonstra confiança e qual a diferença
pode fazer na vida das pessoas um corretor preparado que vai levar a informação, né? Porque a decisão é do cliente, mas nós temos que levar a informação. Sim, sim. Vocês têm que estar cada vez mais preparados, né? E nós, por outro lado, também, né? Porque você, como corretor de seguros, você tem várias seguradoras de primeira linha para você operar. Né? E eu tenho o meu produto, que é o produto da Tóquio Marine. Né? Então, eu também preciso ser diferente para você. Né? Então, o que a gente preza muito, além dos produtos que nós temos, né? Procuramos ter os melhores produtos, mas a gente preza muito pela qualidade do serviço prestado a vocês. Né? Quando eu falo um exemplo, né, da qualidade do serviço que a gente quer que você tenha, você e o segurado tenham a percepção da melhora, foi quando nós internalizamos o serviço de assistência 24 horas 10 anos atrás. 10 anos? Nossa! Quando nós internalizamos, a gente havia terceirizado esse serviço com uma empresa. Né? Então, o call center, os prestadores eram toda essa empresa. Quando nós internalizamos aqui para dentro, nós não tivemos nenhuma economia financeira. O que nós pagávamos para o terceiro, nós... Às vezes até maior, né? Maior. Só que qual foi a nossa preocupação? É que você, corretor de seguro, e o nosso segurado tivesse uma percepção na melhora da prestação de serviço. Era isso que a gente queria. Né? Então, e a gente conseguiu. Porque hoje, né, o nosso NPS é acima de 90%, é um dos melhores do mercado. E o que a gente espera, assim, quando dá algum tipo de problema, que são poucos, a gente pode ligar na central, ela sabe quem é o Marcinho, sabe quem é o Elisandra, sabe quem é o Júlio, a gente consegue resolver ele naquele momento. E sabe quem é o corretor envolvido. E sabe quem é o corretor envolvido. Porque isso faz a diferença, né? Nós acabamos de internalizar o Vida também, assistência de vida, 100% agora, esse nós mês. temos hoje a assistência internalizada no segmento automóvel, patrimonial e vida. Olha, a gente começou falando de tecnologia, brincando sobre tecnologia, mas tudo está ligado à tecnologia, né? Tudo, desde da telemedicina, que eu nem tinha associado a isso, que vocês foram pioneiros nisso, pioneiros trazer isso para o mercado e naquele momento pensando realmente em pessoas, não pensando na questão financeira, porque isso trouxe custo, né? Vamos um hospital referência, né? Um hospital referência. Voltando na tecnologia, eu quero só aqui ressaltando a questão da importância hoje da filial Brasil Tóquio Marine. Eu tenho uma história aí que corre nos bastidores aí que eu queria saber se isso procede, né? Diz que lá em 2005, diz que na cultura japonesa das empresas, a matriz em Tóquio, chama lá as filiais. As filiais estão presentes em mais de 46 países, né, Júlio? Sim. Mais de 46 países. Então, quem senta, os mais importantes, vai pelo grau de importância, as filiais. Quem está do lado do presidente é o mais importante. Quem está lá no final é o mais importante. E dizem aí as histórias que quando o Ferrara assumiu, ficava próximo do banheiro, era o último lá. E hoje o homem está do lado do presidente mundial. Então, cabe a mim fazer um entendimento aqui, que hoje é a segunda operação fora do Japão, o Brasil. A importância. Essa é uma história que o Ferrara sempre conta para nós. Né? Ferrara, ele conta. Então é verdadeiro. O Ferrara é uma pessoa muito divertida e ele fala brincando, mas algumas vezes fala sério, né? E quando lá atrás, lá em 2005, quando a Tóquio comprou o Banco Real Seguros, né? Diz o Ferrara lá, ele assumiu a presidência lá em 2013. Né? Falou, quando eu assumi, o lucro era pequenininho assim, eu sentava ali quase na saída da sala de reunião, né? Porque é pelo grau de importância, pelo resultado que cada segurador, em cada parte desses 45 países que nós estamos, entregam para a matriz, né? E lá, o Brasil pequenininho, assim, eu ali na porta, se eu caísse, eu saía para fora da sala, né? Diz o Ferrara, falou, agora não, agora eu sento do lado do Big Boss, agora eu sento do lado do presidente mundial da Tóquio Marine, né? E realmente isso é verdade. Por que razão? Hoje, a Tóquio Marine Brasil
é a segunda maior operação da Tokio Marine fora do Japão. Nossa. O primeiro é os Estados Unidos, né? Aí não tem. Porque Mas tá do lado, né? O presidente tá no meio, tá um de cada lado. mas o meu resultado eu entrego em reais. Aí lá em dólar, né? Então, aí eu preciso pegar esses reais e dividir por $6. Né? Mas, olha, mas mesmo assim, eu pegando o meu resultado, convertendo em dólar, ainda nós somos uma das segundas maiores operações da Tokio. Isso Então, mostra a importância da Tokio Marine Brasil. Isso mostra a solidez, mostra a confiança que o mercado e vice-versa tem um no outro. Dados que são públicos, né? Eu vi aqui até metade do ano já estava com lucro de 916 milhões de reais numa companhia que tem a admiração dos corretores. Porque o que acontece? Muitos clientes chegam de nós, olha, sobre essa companhia, às vezes, porque a gente é a porta de entrada. Então, quando a gente fala Tóquio, a gente fala com uma segurança gigantesca, porque sabe dessa solidez. E a gente relembra lá, quando começou, a Tóquio é normal e não é demérito nenhum para as demais. Cada uma tem sua estratégia. Companhias escolheram crescer através de fazendo aquisições, fusões. A Tóquio, até a presente data, organicamente, sem comprar, a não ser lá atrás que comprou a Real em 2005, mas de lá para cá ela veio crescendo organicamente e com um resultado que é muito difícil nesse mercado. Sim. Assim, é uma estratégia da Tóquio crescer organicamente, né? Acho que quando 2005 a Tokio Marine no Brasil, como eu já disse, ela existia até então para fazer seguro de empresas japonesas. Em 2005, ela falou, se eu quiser entrar para a área de varejo, eu preciso adquirir uma companhia, senão eu não consigo expandir minha operação no Brasil. Em 2005, a Real era uma das seguradoras que estavam à venda, a Tokio Marine foi lá e acabou comprando ela, né? Então, a partir disso, existe uma filosofia de crescer organicamente. Desde 2005, nós estamos falando 20 anos atrás, né? E assim, uma coisa importante, quando a gente fala crescer organicamente, a gente fala muito na questão da DNA da Tóquio. Né? O que é DNA da Tóquio? Se você pegar grande parte dos nossos colaboradores, são pessoas que têm 10, 15, 20, 25, 30 anos de casa. Isso é importante. A Elisandra tem 19. Eu tenho 27 anos. 27? De casa, Marcinho? E o mais importante dessa questão, né, porque se 20, 25, 30 anos, né, é importante para você dar identidade para a Tóquio. E olha que já faz mais de 10 anos, né, que nós somos uma das melhores empresas para se trabalhar, pelo ranking do Great Place to Work. Nossa, né? que legal. Então, ano passado, acho que nós fechamos em segundo. São pesquisas que os próprios colaboradores respondem. Né? Então, hoje, veja bem, nós somos uma das melhores empresas para se trabalhar. Somos segundo. Então, isso é importante. A gente fala que a gente sempre fala da importância dos 4 Cs. Né? Primeiro, C, o que é o primeiro C? É o colaborador. Porque eu preciso ter o colaborador engajado, sentindo orgulho de trabalhar na Tóquio. Porque na medida que ele vista a camisa, ele vai dar o melhor atendimento possível ao segundo C, que é o corretor de seguros e assessorias nossas. Né? E aí o terceiro são os nossos clientes. E aí a gente incluiu mais o quarto C, que é a comunidade. Nossa. Então são essas horas. Porque o cara fala, mas tem que ser o cliente em primeiro lugar. Eu falo, não. Eu tenho que tratar bem meus colaboradores, eles vestirem a camisa para prestar o melhor serviço, atendimento de qualidade para você. Porque se ele sentir orgulho de trabalhar na Tóquio, tenho certeza que ele vai atender você da melhor forma possível. Olha, eu não sabia que vocês tinham esse conceito de 4C, mas nós sentimos. Nós sentimos, porque quando a gente entra em contato, aqui, que a gente é mais acostumado a falar com a Elisandra, com a Heloíse, manda um abraço para a Elo que está nos acompanhando, com o Márcio, a gente sente essa preocupação. E quando você fala em comunidade, você acabou de dizer que foi feito lá no Rio Grande do Sul. É um sentido, o que foi feito em 2011 em Tóquio. Né? É interessante. E o cliente sente na parte do sinistro, que é no atendimento, essa rapidez.
Lógico que todo o processo, às vezes, necessita de mais outra informação. Mas eu vou incluir o 5º C aí, que é a confiança. A confiança. A confiança para nós é fundamental, tanto do cliente para o corretor, do corretor para a companhia e vice-versa. Porque eu vou contar um caso aqui que aconteceu. Eu só falei com a Elisandra ao longo desse tempo uma única vez sobre um sinistro. Uma única, ao longo desses anos todos. Nós fazemos seguro de um cantor, de uma dupla famosa, e ele sofreu um acidente. E às vezes, Júlio, acredite se quiser, é difícil o cliente explicar o que aconteceu. Ele simplesmente falou para mim, estava andando, sentiu uma pancada debaixo da caminhonete. Foi isso? Foi isso, exatamente. O departamento de sinistro, que são técnicos, estão lá para fazer o serviço dele, falou, olha, me explica melhor. Falou, o cliente não sabe explicar, só sentiu que foi uma pancada de baixo. A Elisandra me ligou, eu me lembro até o dia que ela me ligou, onde eu estava. Adalberto, a sua palavra basta. Eu quero saber como aconteceu isso. Elisandra, aconteceu do jeitinho que está descrito pelo cliente, ele não sabe como aconteceu, mas eu vou te afirmar, aconteceu. Então tudo certo, nós vamos pagar. Foi ou não foi? Foi exatamente isso. Lembra dessa história? Lembra do cantor? Olha e fala, olha, nós participamos da vida desse cantor. Através de então vocês. A confiança no corretor e vice-versa. E eu lembro que eu falei exatamente isso, né? Eu falei, Adalberto, sua palavra agora. Me fala o que nós vamos fazer junto. Eu guardo? Eu acho que você falou uma coisa importante. Realmente, eu vou pedir para solicitar a inclusão desse confiança, né? Confiança é tudo nessa né? Nosso ramo nesse é seguro. Hoje eu posso te afirmar categoricamente que a nossa área de sinistro talvez seja uma das melhores áreas de sinistro entre todos os nossos concorrentes, né? A gente usa muito de bom senso na hora de pagamento, né? Se não for fraude ou se não for, né, alguma coisa que esteja muito assim, a gente vai lá e paga. Então, eu acho que seguro é confiança e bom senso, né? Então, eu acho que a gente está indo no caminho certo. Entendeu? Olha, e por falar em confiança, eu não posso deixar de trazer esse tema, porque a gente falou de tecnologia, mas existe um seguro para tecnologia. Temos. Eu gostaria que vocês explicassem para a nossa audiência, porque é um seguro que está crescendo muito no mundo, né? Pelo que eu fiquei sabendo, nós estivemos no Congresso, e às vezes a gente não se preocupa isso no dia a dia, mas está mais presente do que a gente pensa, né? Que é o seguro Cyber Risk. É o seguro de riscos cibernéticos. É aquele que o hacker invade a sua empresa, sequestra as suas senhas. Como é que isso funciona? A Tóquio tem esse produto? E para quem é dirigido? Antes da Eli explicar melhor, eu não sei se você tem um dado importante para esse cyber risk. Não tem. Né? Eu não sei se você sabe ou não. O Brasil é o segundo país com maior ataque cibernético no mundo. Não sabia. Com mais de 700 milhões de ataques em 12 meses. Dá mais ou menos 1.400 ataques por minuto. Por minuto? Por minuto no Brasil. Olha o que eu falei. O Brasil é o segundo país com maior ataque cibernético no mundo. Olha, eu fiquei impressionado e a gente começa a dar importância e prestar atenção quando a gente vê algo em grande escala. O Banco Central foi invadido. O que fizeram com o Pix? Foram milhões e milhões desviados. Quer dizer, porque tudo que é sistema está aberto para um hacker, né? E a Tóquio é muito presente nisso. E hoje a questão de dados sensíveis, né? A própria LGPD, ela nos pede essa proteção com relação aos dados do cliente. E tudo isso circula de forma muito rápida. A questão de invasão, dos ataques, o quanto as empresas têm investido em tecnologia, em proteção, e ainda assim existe essa fragilidade, né? A gente tem dados aí falando a respeito dessa proteção, e em várias situações, inclusive de convívio, empresas que a gente trabalha em conhecimento social, são atacados, essas informações são vazadas, e aí onde entra o seguro? Entra na questão de fazer a recomposição, a negociação da questão do sequestro de dados. Uma vez, a Tóquio tem algum profissional que negocia com esse pessoal? Exatamente. Eu digo esse pessoal, os hackers, né? Exato.
são profissionais já especializados justamente nessa questão de intervenção, de como recuperar esse dado para causar o menos impacto possível na operação. Então, e se tiver que pagar algum resgate, obviamente, dentro da lei, como é que a Tóquio paga? A seguradora entra com essa parcela de pagamento de indenização. Então, hoje, é um dos seguros que tem tendência de maior crescimento, inclusive no mercado, por conta de... Eu vi os números agora, eu fiquei impressionado com esses números. Tem um levantamento que o cyber risk, seja mundialmente, não só no Japão como no Brasil, ela vai representar uma boa fatia do faturamento das seguradoras, né? Pelo crescimento de ataque que está havendo no mundo inteiro, né? Então, eu acho que essa situação de você conceder uma proteção financeira e operacional pro segurado que tem o seu sistema invadido, eu acho que as pessoas e empresas, né, estão tomando consciência cada vez mais da importância do cyber risk. Porque ela pode parar a sua operação por 2, 3, 4, 5 dias, 30 dias. Imagina o prejuízo financeiro que causa essa empresa. E esse prejuízo, ele é amparado? Esse lucro cessante? Sim, existe tudo essa cobertura dentro. Só que, além dessa situação de parar, né, essa situação do cyber risco, às vezes a gente pensa, né, que é somente para empresas grandes. Não, pode ser uma farmácia, pode ser um escritório de contabilidade. Desde pequeno até grandes empresas pode-se fazer o seguro de cyber risco. São taxas extremamente acessíveis para qualquer empresa, tamanho de empresa. Pelo que eu sei, né, ele cobre até a questão do resgate, caso tenha necessidade, a questão da despesa para recuperar esses dados, porque você tem que gastar operacionalmente ali para recompor o sistema. Danos eventuais a terceiros também estariam... Sim. Acontecer, né, inclusive o vazamento com danos ao terceiro, a seguradora também entra com esse papel na indenização, de ressarcir esse dano causado. Então, assim, são várias coberturas adicionais que a gente ampara dentro desse pacote, inclusive a questão de algumas situações que a gente vem conversando com um sistema de proteção mesmo para a empresa. Sistemas que ajudam a proteger, inclusive, a entrada de invasão. Ou seja, você, além do seguro, você adiciona um conhecimento à empresa, junto com o departamento de tecnologia, pode ser grande ou pode ser pequeno, a fim de aumentar aquela proteção para o cliente. Então ele ganha uma dupla proteção. Sim. Além do seguro, ele ganha o conhecimento da seguradora. Exatamente. Entre as principais coberturas estão custo de defesa jurídica, indenização por danos a terceiros, restauração do sistema de dados, notificação a clientes e órgãos reguladores que houve todo esse incidente, gerenciamento de crise e assessoria de imprensa, extorsão cibernética, pagamento de resgate se for necessário. Olha, aqui na minha cidade teve um caso que todos conhecem, né? A prefeitura que parou. Entraram um hacker lá e travou tudo. Aí tem que rodar IPTU, tem que rodar todas as... Olha, foi um Deus nos acuda aqui na prefeitura, porque ela tem os tributos, né? Não sei se teve mais alguma empresa aqui, mas eu não tinha conhecimento que era possível também proteger. E você vê que a extorsão é o último. É o último. Porque ela vai entrar em todo o processo de regulação do antes, né? É para que isso não se estenda. Se estender, ok, teremos coberturas para amparar o terceiro, as pessoas envolvidas dentro do processo. Mas a seguradora ela vai entrar justamente nesse processo todo regulatório antes, né, de acontecer uma situação final de extorsão. Falando para a nossa audiência, né, caso alguém esteja nos assistindo nesse momento e queira uma cotação sobre esse seguro ou falar mais, a gente consegue colocar companhia, corretor e cliente para sentar, para a gente entrar no detalhe, porque cada empresa tem a sua particularidade? Com certeza, e legal sua pergunta, Adalberto, porque é um seguro que exige especialidade. E a Tóquio Marine tem investido em pessoas capacitadas, né, especialistas nesses tipos de produto. Produto de garantia, produto de
análise financeira, o risco financeiro, que no caso entra os cyber riscos, né, os riscos digitais. Então, nós temos pessoas especializadas para poder trazer os riscos daquela empresa. Através de um questionário também a gente consegue analisar e fazer um pacote para oferecer as coberturas que mais condizem com aquela empresa e, junto com o corretor de seguro e o especialista, tratar ali qualquer situação de dúvida. Então, estamos à disposição. Mas para isso, procure o seu corretor Aí de sim, seguro. aí Nunca diretamente. a situação do cyber risk, penso eu, que a responsabilidade da TOC tem que ser maior. O presidente vem da área de tecnologia, né? Não. Ele deve conhecer bem o que ele está falando, né? Fazendo, né? E sabe, hein? Gente, tem um assunto que eu não posso finalizar sem tocar nesse assunto, que é o lançamento que a Tóquio fez semana passada. Uma novidade no mercado para clientes que a Tóquio está trazendo. Não que esse produto já não exista no mercado, mas a Tóquio está se somando e trazendo a expertise dela para esse mercado, que é o seguro de responsabilidade civil profissional. Médicos, veterinários. Para quem é indicado esse seguro e para que serve, Elisandra? É um seguro que, antes de lançar, até por essa questão de solidez, a Tóquio ela faz um estudo, verifica quais são as principais coberturas de mercado hoje praticada, e quando ela lança um produto, ela já vem com uma gama de coberturas completa, e hoje a gente abrange muito mais atividades do que seguradoras que também já atuam. Então a gente procurou estudar, trabalhar em cima, se dedicar, para quando de fato houvesse o lançamento, que foi agora, né? Tá fresquinho o produto, a gente conseguisse colocar no mercado um produto que oferecesse amplamente cobertura na área médica. Então, tá novo, tá assim, caiu no gosto do corretor já. Nós tivemos já nessa primeira semana feedback, né? Inclusive dos corretores especialistas, que o produto tá maravilhoso, que assim, a questão de abrangência, então é um seguro que vem aí para poder proteger qualquer situação de médica que fuja do controle. A gente sabe que, né, estamos sujeitos. Olha, só para exemplificar, né, a questão da responsabilidade civil, e aí vocês médicos, tenha isso em mente. Aliás, eu falo porque eu também tenho, viu? O seguro de responsabilidade civil profissional não está restrito à área da saúde ou profissional corretor de seguro, por quê? A principal cobertura são erros. Sim. Erros faz parte do humano. Ser humano. Né? Nós já tivemos, e aí eu tenho conhecimento, que é fato público, pode dar um Google aí e procurar, pessoas que chegou para operar um joelho e se operar do outro. Porque às vezes teve um erro de comunicação, ficou durante uma cirurgia algo dentro da pessoa, uma gase, por exemplo. Tudo que é erro tem cobertura. E tem tudo que é erro e tudo que as pessoas acham que é erro, porque não necessariamente é um erro. E aí ela tem uma despesa judicial, né, Júlio? Porque ela vai ter uma despesa contratar advogados, mesmo que ela não tenha errado, para provar que ela não errou. Então, isso vem trazer uma tranquilidade muito grande para os profissionais dentistas, veterinários, contadores, médicos, penso eu, né? Porque, volto a dizer, eu tenho esse seguro desde o lançamento, quando lançou para corretores de seguros. Nunca utilizei, mas eu sei que o erro, como da vida, a gente só pode falar do passado, nunca do futuro. Sim. Erro pode acontecer. E quando a gente fala sobre responsabilidade civil, né, a gente fala exatamente de devolver para a sociedade qualquer dano causado a um terceiro. Seja ele através do nosso patrimônio, seja ele através da nossa profissão. E quando a gente se compromete, né, está aqui o meu seguro de responsabilidade civil, eu também atesto a minha preocupação para com a sociedade. Se acontecer alguma coisa, algum erro onde eu não consegui sanar, meu seguro está aqui para essa responsabilidade civil, para sanar qualquer dano. Porque até dentro das coberturas a questão da recomposição de imagem, né? Porque às vezes, quantos casos
a pessoa tira a pedra e vê não era aquilo. Isso. Mas a imagem foi danificada, né? Foi, às vezes, uma imagem que as pessoas demoraram anos para construir e, às vezes, por uma responsabilidade de alguém ou de outro, ou um pré-julgamento, e aí a pessoa fica ali desprotegida ou desguardada de um... Né? E aí vai ter todo um assessoramento da seguradora, inclusive nisso, né? Adalberto, quando você fala em responsabilidade social, né? A responsabilidade social, assim, no Brasil, ela já avançou muito, né? Mas diferentemente de países mais evoluídos como os Estados Unidos, Europa e outros lugares mais, né? Mas tem uma coisa importante, né? Quando você falou assim, da solidez da Tóquio. Mas a questão de você fazer o RC profissional da corretora de seguro também demonstra a importância, né, num determinado erro de um corretor não ter cobertura por parte da seguradora, mas vai estar amparado pela responsabilidade, pelo RC do corretor de seguros, né? Então, isso também denota a importância sua em querer fazer um seguro também para proteger o seu segurado de algum erro, né? Exatamente, sabe por quê? Porque ninguém está todo mundo livre disso daí, né? Todo mundo, o seguro de vida, o seguro de carro, o seguro de empresa, ninguém quer fazer para usar. Ninguém quer fazer para usar. O seguro de responsabilidade civil, ninguém quer usar, porque se usar teve uma dor. Sim. Então, mas se acontecer, eu tenho um seguro. Tem agora, então, o RC médico como novidade, e eu tive uma fala que eu assumi para mim, que as pessoas costumam dizer, eu não vou fazer o seguro, principalmente se tratando de uma responsabilidade civil, porque eu não vou usar. E aí eu escutei o inverso. E foi muito bacana que a pessoa disse assim, eu uso o seguro todos os dias. Quando eu vou prestar um serviço e eu sei que eu estou amparado se acontecer alguma coisa. Então, é exatamente a fala inversa. Eu uso o seguro de vida quando estou em vida, eu tenho risco. O carro e assim, né? Se estendendo para todos. Mas daí eu vou ver uma placa que eu vi ali fora do Adalberto. Lá. O seguro é caro até você usar. É mais ou menos isso, não é isso? Sabe que eu entrei? É verdade. Com essa frase na cabeça do Adalberto. É verdade, mas aquilo é uma frase de conscientização. Porque, às vezes, a pessoa sente a relação custo-benefício a hora que usa. Né? E a Tóquio tem mais de 90 produtos. Se a gente for entrar no detalhe de cada produto, né, tem coberturas no alto, desde uma troca de para-choque, de uma quebra de vidros, de um retrovisor, coisas simples do dia a dia, um pequeno reparo, faz a diferença. Uma assistência 24 horas, seja no empresarial, um encanador que precisa, um eletricista que precisa fora de hora, seja no residencial, seja um diagnóstico, seja um seguro de placa solar, um seguro de equipamentos agrícolas, implementos agrícolas, a Tóquio tem seguro do seu caminhão, a Tóquio tem tudo isso, seguro de transporte, né? Então, assim, a Tóquio tem a solução para todos e as pessoas só vão saber o quão é barato o seguro a hora que usar. E aí você vai perceber o quão diferença pode fazer na sua vida. Pessoal, eu quero agradecer vocês, sinta-se à vontade, Júlio, agradeço de coração pelo tempo de vocês, para estar compartilhando, principalmente para as pessoas estar conhecendo um pouco mais dessa empresa centenária, sólida e de confiança, que agora vai adotar o 5C. Com certeza. Em nome de todo mundo, queria agradecer aqui a participação no seu podcast. É muito importante para nós, né? Eu acho que é muito importante por esse ecossistema de seguro que a gente fala, onde estão inseridos os segurados, corretor de seguros e as seguradoras, né? Fazer essa indústria crescer ainda mais, ser mais pujante do que ela é, né? Chegar a 10% do PIB como queremos. Hoje está em 6, né? Hoje 6,5, né? Chegar a 10% no final de 2030, né? Então, são oportunidades que a gente tem aí do mercado. Mas eu acho que mais do que oportunidade é a responsabilidade social que nós temos, né? Quando eu falo nós, é nós seguradoras e vocês corretor de seguros em relação à sociedade como um todo, né? Então, eu acho que isso é importante e que me faz, né, faz a gente sentir orgulhoso de trabalhar nesse segmento, tá bom? Então, obrigado aí, Adalberto, pelo... Essa missão, a Jornada Segura é isso, a nossa missão de estar aqui colaborando, contribuindo para o crescimento da sociedade em si, quanto a conhecimento, né? Porque é importante a sociedade, o conhecimento liberta,
partir do momento que as pessoas têm conhecimento, passam a ter acesso a um conteúdo desse, ele tem mais conhecimento e pode tomar melhores decisões. Eu quero agradecer você, Elisandra, em nome do Júlio e de toda a sua equipe. Júlio, ó, o teu time aqui... eu não ia falar uma coisa aqui, mas faz a grande diferença. Faz a grande diferença. Não, eles são diferentes. Eles são realmente, sabe? Eu sinto orgulho de fazer parte do time deles. Né? Mas é um time que está aqui, como você falou, 19 anos, 15 anos. É uma companhia que trabalha... Assim, tem várias companhias e cada dia é um comercial. Não, hoje nós temos história. Nós falamos há 5 anos atrás, falei há 10 anos atrás com o Júlio, falei com o Marcelo. Quando você tem uma equipe coesa, homogênea, é espelho de um grande líder. Quanto de aumento você quer? Já aumentou? Mas é uma brincadeira que é verdade. Quando você tem uma pessoa que tem a liderança, então você faz... Mas normalidade. Isso é o quinto C que você falou, né? É confiança. É confiança. Então, eu com o time, você com a Tóquio. Então, eu acho que essa sinergia é muito importante para todos, né? Eu acho que faz a gente crescer cada vez mais como pessoa e como profissional. É questão do propósito também, né? Eu agradeço, Adalberto, todo carinho, né? A gente sabe, né? Quanto a sua história também é importante, o quanto você é exemplo para nós como representante da companhia, né? E quando a gente fala de propósito, é muito mais do que a gente resolver uma solução que é simplesmente fazer uma indenização, mas a gente encontra propósito em fazer o seguro e fala assim, tá bem feito, eu consegui fazer meu papel, eu consegui ofertar, eu consegui, antes de acontecer, resolver. E aí você trabalha muito mais feliz, porque você encontra propósito na sua vida, ao encontro daquela empresa que nós somos parceiras. Então, isso tudo traduz o que é sucesso, o que é entrega, como propósito de vida. Entrego para a sociedade e devolve para mim. Então, tudo isso nos completa. Né? Agora, ouvindo a sua história, né? Eu nunca tinha ouvido a sua história desde o começo, quando você começou essa história da Noroeste, né? O quanto, Adalberto, sim, que você é uma pessoa empreendedora, inquieta. Né? Eu e minha esposa, viu? Ela fica me espurrando, a Sandra fica ali, ó. Mas tenho certeza que os dois, né, com essa sinergia, vocês chegaram até aqui e tem muito a crescer. Mas a sua história realmente, assim, a sua inquietude, né? Você não gosta de ficar... Você ouve um negócio e eu vou lá atrás, né? Você ouviu essa história do Cyber Risk lá no Congresso e não deixou ela morrer. Você falou na segunda-feira, que foi ontem, você já foi lá e correu atrás. Né? Então, toda essa história que você construiu da Noroeste Seguro, assim, realmente uma coisa inspiradora, né? Para nós, inclusive para nós também, né? Então, acho que é muito, muito importante. Obrigado aí por toda essa sua história. Fez com que a gente se movimentasse também. A gente fica feliz em fazer parte um da história do outro, né? Eu acho que juntos a gente constrói o mercado e juntos nós deixamos um legado. O meu olho brilha quando fala de seguro, o olho da Sandra brilha quando fala de seguro, porque se não tem uma coisa, porque aqui não é aquela conversa que a gente fala, isso é tanto a nossa filosofia quanto a de vocês, da boca para fora. Vamos atender bem o cliente. Não, aqui a gente gosta de atender bem. A gente entrega, não tem hora, é dia, como é propósito. É como a Tóquio falou, é 24 horas. Fazer bem. Marcinho, você não sabe o quão orgulhoso eu sinto de ter a sua amizade e principalmente você como sendo o meu inspirador para entrar nesse produto de vida. O Márcio, ele nunca trabalhou, pelo menos que eu saiba, com outros produtos, sempre foi segmentado no seguro de vida. 37 anos. 37 anos. Diante disso, o legado que você deixou, quantas famílias foram protegidas através do seguro de pessoas, que você incentivou os seus corretores, quantas visitas nós fizemos junto ao longo desses anos. Então eu tenho que agradecer em meu nome, em nome da Sandra, toda a Noroeste, essa parceria também que você sempre esteve presente conosco. Alberto, eu que agradeço, né? Você, a Sandra e toda a tua equipe, uma equipe maravilhosa, competente. Mas a minha mensagem final, eu quero deixar para a tua audiência. Então vai. Pessoal, além do patrimônio, além do bem material, pensem na proteção pessoal, financeira e familiar. Você tem que estar bem com você.
Você estando bem com você, você vai proteger sua família também. Então, pense bem nisso. Fazer um seguro de vida, falando de vida, não de pessoas, é um ato de amor, é uma doação. Então, pense naquele que você ama e pense em você também, tá? E aí sim você vai proteger o teu bem material. Então, essa mensagem que eu queria deixar, o seguro de proteção é espetacular. Ninguém quer usar, mas numa dificuldade de saúde, vocês não têm noção a diferença que isso faz. Então, deixando meu agradecimento aí a todos vocês, ao Adalberto, meu muito obrigado. Agradeço a vocês, agradeço a audiência. Hoje nós tivemos uma jornada, a jornada segura foi muito segura, literalmente segura, com uma empresa centenária, presente em mais de 46 países, uma empresa muito sólida, e eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigado, Tóquio, e até a próxima, se Deus quiser.